Parlamentares aprovam a admissibilidade da PEC que destina recursos excedentes dos poderes aos hospitais filantrópicos do Estado. O pacote de concessões do governo federal é repercutido pelos deputados catarinenses. A audiência promovida pelo Senado em parceria com a Assembleia debate projeto que flexibiliza contratos de terceirização no país. E mais o apelo do Comitê de Segurança Pública de Joinville pela normatização do tráfego de veículos na Serra Dona Francisca. Agora, no Notícias da Semana. O Senado Federal promoveu esta semana em Florianópolis uma audiência pública em parceria com a Assembleia Legislativa. Em pauta, o projeto de lei complementar que tramita em Brasília para a flexibilização dos contratos de terceirização. O auditório Antonieta de Barros ficou lotado, com a participação de aproximadamente 800 pessoas, a maioria representantes de centrais sindicais que transformaram a audiência pública numa grande manifestação contra o projeto que regulamenta a terceirização no país. O debate foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, presidida pelo senador gaúcho Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, que veio a Santa Catarina especialmente para participar da audiência. O projeto de lei que trata dos contratos de terceirização passou na Câmara Federal e chegou como projeto de lei complementar ao Senado, onde a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa já realizou 2 reuniões sobre o tema na forma de audiências públicas. Na segunda, no dia 14 de maio, ficou deliberado, a pedido de várias entidades representantes dos trabalhadores, que o Senado irá realizar audiências públicas como esta em todas as capitais dos estados brasileiros para formar opinião sobre o tema. O primeiro debate foi em Minas e este segundo debate em Florianópolis foi realizado em parceria com a Assembleia Legislativa. A deputada estadual Ana Paula Lima, do PT, coordenou os trabalhos. Nós vamos retroceder nos direitos que já temos garantidos através de várias lutas que travamos durante anos. É retroceder ao século XIX, é retroceder à escravidão, é retroceder ao desrespeito ao trabalhador. Por isso que esse debate aqui é de suma importância e levar para o Senado Federal que os trabalhadores de Santa Catarina estão unidos contra este projeto. O presidente da CUT em Santa Catarina entregou um dossiê ao senador Paulo Paim, apontando os principais impactos do projeto de terceirização na vida do trabalhador. O primeiro é a questão salarial, que reduz o salário dos trabalhadores em até 27%. O segundo, a questão da saúde e os acidentes de trabalho. Todos os acidentes das pesquisas que nós fizemos, de cada 10 acidentes, 8 é nos terceirizados. Em Santa Catarina, para você ter uma ideia, foi encontrado vários trabalhadores desempenhando função análoga a escravo. E essas funções foram encontradas onde? Nos terceirizados. Então, no nosso entendimento, é um retrocesso, né? É voltar ao século XVIII, se passar esse projeto, que acaba com a relação capital-trabalho, vai ter intermediários e isso não dá para aceitar, né? O representante do Tribunal Regional do Trabalho também se mostrou contrário ao projeto. Eu entendo que não se constitui numa boa prática, porque a terceirização da atividade fim empresarial é entregar para um terceiro aquilo que é o filão do seu desenvolvimento empresarial. Então pode-se voltar até contra o próprio empresariado. E além do mais, é óbvio, embora alguns digam o contrário, é óbvio que nós estamos diante de uma iminente precarização. Teremos, ao meu entendimento, um grande prejuízo se aprovado o projeto como está. Também participaram da audiência pública os deputados estaduais petistas Neodi Sareta, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde do Trabalhador, e Dirceu Dresch, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Na condição de presidente da Comissão de Saúde do Trabalhador, tenho percorrido o estado de Santa Catarina e percebido o grande número de adoecimentos, de problemas de saúde do trabalhador e principalmente aonde os casos são terceirizados. Nós sabemos que aumenta muito o número de acidentes de trabalho, de adoecimento e até mesmo um nível salarial menor. Por isso que há esta grande resistência e essa audiência pública mostra a força daqueles que não concordam com os encaminhamentos iniciais que estavam sendo dados
a respeito desse projeto da terceirização. O Brasil precisa, sim, avançar na perspectiva de profissionalização, de qualificação dos nossos trabalhadores, né? de valorizar o salário, o trabalho, para a gente poder ter uma economia melhor no nosso país, desenvolver melhor, e nós provamos isso com a melhoria do salário mínimo, a economia brasileira, o poder aquisitivo da população melhorou, e isso fez com que a nossa condição de distribuição de renda fosse muito melhor. Então entendemos que o 4330 é um projeto que o Brasil não precisa, né, neste momento, porque ele vem prejudicar demais, especialmente os trabalhadores brasileiros. A deputada federal Geovânia de Sá, do PSDB, fez questão de participar dos debates. A parlamentar votou contra a posição do partido dela, que é favorável ao projeto de terceirização. Permitir que realmente terceirize a atividade fim da empresa é precarizar a empresa, é precarizar o trabalhador, porque o objetivo principal da empresa é o seu produto, e terceirizar isso realmente seria prejudicar, afastar essa relação emprego e empregador. Por isso eu pedi licença ao meu partido, PSDB, para votar contra e estar ao lado dos trabalhadores. As entidades empresariais que defendem o projeto de terceirização foram convidadas, mas não compareceram à audiência. O senador Paulo Paim quer que os debates que irão acontecer nos 27 estados sirvam para mobilizar o país contra a terceirização. Nós estamos convencidos que o Senado há de rejeitar esse projeto e nós vamos apresentar outro construído pela sociedade civil que só regulamenta a situação dos 12 milhões e meio, mas não traz prejuízo para os 40 milhões que hoje são seletistas. Também na semana que passou, parlamentares repercutiram o lançamento do pacote de concessões anunciado pelo governo federal. As medidas prevêem investimentos para algumas das principais rodovias de Santa Catarina. A nova etapa do Programa de Investimento em Logística do Governo Federal prevê para Santa Catarina 14 bilhões de reais para concessões de rodovias. Este ano, o leilão deve incluir trechos da BR-153 e 282 a serem entregues no quarto trimestre. Este mapa mostra as rodovias que deverão ser concedidas à iniciativa privada em leilões programados para o ano que vem. São elas a BR-280, que liga São Francisco do Sul a Porto União, a BR-470, que corta o Vale do Itajaí, a BR-282 entre Lages e Chapecó e a BR-101 a partir de Palhoça em direção ao sul do estado. Durante a sessão, os deputados repercutiram o anúncio feito pelo governo federal, que também inclui a concessão do aeroporto Hercílio Luz de Florianópolis e investimentos em 2 portos privados do estado e em novos arrendamentos de áreas portuárias públicas. Os parlamentares são favoráveis à parceria público-privada adotada pelo governo para modernizar a infraestrutura de transportes do país. Nós estamos dando a possibilidade da entrada de capital internacional no Brasil, né? E o poder público tem que cuidar das atividades essenciais do Estado, que são o quê? A educação, a saúde e a segurança. Essa questão de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, nós temos que abrir efetivamente para que nós possamos buscar recursos. O governo federal não tem dinheiro para investir na infraestrutura, nós temos que buscar recursos de fora para melhorar essa parte de infraestrutura que vai dar exatamente a competitividade para o nosso país, no meu entendimento. É um grande pacote, um dos maiores, com certeza, ou o maior da história do Brasil, nessa perspectiva do governo com a iniciativa privada. Nós entendemos também de que o Estado não tem condições de dar conta de toda a demanda da infraestrutura que o Brasil tem pela frente, né? Infelizmente, o país, durante décadas e décadas, abandonou muito o investimento em infraestrutura. Isso precisa agora ser recuperado rapidamente pela demanda que nós temos. E Santa Catarina tem uma grande demanda. Quase todas as nossas rodovias federais estão incluídas com duplicação. Vejo como bom para o Brasil, em que pese que está vindo com um atraso e os limites do recurso são basicamente o que tinha lá em 2013, mas de qualquer modo é um grande avanço, no meu modo de ver, a médio e longo prazo, porque as nossas rodovias, a BR-470, a BR-280, a BR-282, a BR-101, alguns trechos, vão ter mais celeridade, vão ter mais agilidade, tornando o custo Brasil menor e, portanto, o Brasil tendo uma oportunidade de um desenvolvimento maior e, ao mesmo tempo, oportunizando as pessoas a ter
uma condição melhor de trabalho, até porque isso fomenta o emprego, e ao mesmo tempo, principalmente para o setor empreendedor, ou seja, para a indústria, para o comércio, para os serviços, torna mais competitivo o nosso produto, tanto no mercado interno quanto, mas principalmente no mercado externo. Ainda ressaltar que um grande avanço também vai ser no Porto de São Francisco, no Porto de Itajaí, e em especial o nosso aeroporto internacional aqui em Florianópolis, que é uma grande demanda que está ocorrendo há muitos anos. Ainda em plenário, deputados aprovaram a admissibilidade da proposta de emenda constitucional que destina aos hospitais filantrópicos o excedente dos recursos dos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. O objetivo é aumentar os investimentos públicos na área de saúde. O autor da proposta de emenda constitucional é o deputado Antônio Aguiar, do PMDB. A aprovação foi por unanimidade. A matéria assegura para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina os recursos financeiros do 10º, devolvidos no final de cada ano de forma espontânea pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público. Só nos 2 últimos anos, o governo do estado recebeu de volta dos outros poderes mais de 180 milhões de reais. Por enquanto, esta verba pode ser aplicada em qualquer área pelo Executivo. Caso a emenda constitucional seja aprovada, os recursos devolvidos deverão ser depositados no Fundo Estadual de Saúde para uso exclusivo dos hospitais filantrópicos. A PEC é admissível porque não diminui receita dos poderes e órgãos governamentais. Agora, a matéria volta a tramitar nas comissões e só depois a proposta de emenda constitucional vai a plenário para a votação final. Essa PEC que nós apresentamos no início do ano, a primeira PEC, dá o direito dos hospitais filantrópicos, aqueles hospitais que realmente prestam serviço à comunidade de Santa Catarina. São eles que carregam a saúde nas costas, são os hospitais filantrópicos. E é por eles que nós estamos lutando para que eles recebam as sobras da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas. Então vejo que não tem nada de inconstitucionalidade. Tem sim uma grande verdade, o destino correto do dinheiro. Outra PEC que em breve deve ir a plenário é que altera o processo de fechamento das escolas públicas em Santa Catarina. Os detalhes em instantes, aqui no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram esta semana a admissibilidade de uma nova proposta de emenda constitucional. A PEC altera o processo de fechamento das escolas públicas. A deputada Luciane Carminati, do PT, relatou e a comissão votou pela admissibilidade da proposta que obriga a Secretaria de Estado da Educação a apresentar razões técnicas para o fechamento de escolas, principalmente na área rural de Santa Catarina. Ao fechar uma escola, o governo precisa justificar os motivos, então a motivação do fechamento dessa escola e mais ainda, a comunidade escolar possa ser ouvida, a Comissão de Educação da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, o Poder Executivo, a comunidade escolar, para que de fato a gente possa ter a participação interferindo no fechamento ou não de uma escola. Ainda durante a reunião, os deputados analisaram o projeto de lei complementar que trata da redução da carga horária de profissionais da assistência social. Foi aprovada a realização de audiências públicas para instruir o voto dos membros da comissão. Vai permitir com que, através dessas audiências públicas, nós possamos fazer uma ampla discussão em Santa Catarina, envolvendo vários atores que têm a ver com a matéria e até mesmo, quem sabe, alguns juristas para fazer a defesa da constitucionalidade do texto. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça também relatou o projeto de lei complementar que cria 400 cargos de agentes penitenciários e 150 de agentes de segurança socioeducativa. A matéria segue agora para as comissões de Finanças e do Trabalho.
Já desde o ano passado tramitava essa solicitação dela junto ao governo, o governo agora teve essa sensibilidade, então, de encaminhar o projeto de lei para cá para autorizar esta contratação. Já na Comissão de Finanças, deputados aprovaram 2 projetos de lei que destinam recursos extras à Procuradoria-Geral do Estado e ao Fundo de Apoio aos Municípios. O principal projeto de lei aprovado pelos deputados da comissão autoriza a abertura de crédito suplementar em favor da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, e também ao Fundam, o Fundo Estadual de Apoio aos Municípios. São mais de 81 milhões de reais que servirão, entre outras coisas, para importantes obras de infraestrutura em Santa Catarina. São várias rodovias e acessos a municípios que serão feito com recursos desse fundo, e 31 milhões serão investidos no pagamento de dívidas, de precatórios, pequenos precatórios. Então serão centenas de catarinenses que têm recursos a receber do Estado que poderão receber através da Procuradoria-Geral do Estado. O deputado estadual do PT, Dirceu Dresch, no entanto, destacou durante a reunião uma série de dúvidas sobre o projeto de lei. Ele chegou a fazer um pedido de diligenciamento que acabou não sendo acatado pelo colegiado. Tem questões que nós entendíamos que deveria ser melhor justificado, explicado, como, por exemplo, algumas obras têm recursos, não tem nenhum real de empenho, e aqui já veio votação suplementar, apoio suplementar aos recursos. Então, não se justificou direito o porquê disso. Quem também teve uma semana de deliberações foram os parlamentares da Comissão de Trabalho. O colegiado aprovou o projeto de lei complementar que beneficia estagiários do Ministério Público de Santa Catarina. O PLC 02.9 desse ano altera a Lei Orgânica 197 de 13 de julho de 2000. Com isso, passa a permitir que o valor da bolsa mensal recebida pelos estagiários do MP estadual seja fixado por ato do Procurador-Geral de Justiça. Anteriormente, os estagiários recebiam um percentual do assistente da promotoria. E a partir da aprovação desse projeto, o promotor-geral que fixa um valor para o estagiário. Nós, na verdade, estamos dando uma liberdade maior à promotoria, ao promotor-geral, mas naturalmente que isso não tiramos dele a responsabilidade que ele tem de manter a equivalência, de respeitar também os demais funcionários. Durante a reunião, os parlamentares também confirmaram a realização de uma audiência pública na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. O tema da discussão será os rumos do serviço público em Santa Catarina. Já no plenário da Assembleia, o destaque ficou por conta do projeto que prevê alterações na Defensoria Pública do Estado. A matéria recebeu a aprovação dos deputados. Durante a sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei complementar promovendo alterações que vão influir na Defensoria Pública do Estado. Criada em 2012, a Defensoria oferece assistência jurídica para pessoas carentes em todo o território catarinense. A proposta aprovada foi encaminhada pelo governo estadual e amplia a destinação dos recursos do Fundo Estadual da Defensoria Pública, que agora poderão ser usados também para custear convênio e para o credenciamento de profissionais. O mesmo fundo, antes gerido pela Secretaria de Justiça e Cidadania, passará a funcionar diretamente sob os cuidados da Defensoria Pública. O deputado Silvio Drevek, do PP, líder do governo na Assembleia Legislativa, falou sobre as mudanças. Nós aprovamos 2 projetos aqui na Assembleia, um deles ampliando o número de profissionais na Defensoria, o que vai colaborar, o que vai ajudar, e também criando o fundo para a Defensoria Pública. Ou seja, na medida que se cria um fundo, ele tanto pode arrecadar como pode administrar esses recursos. Então vai ser bom para a Defensoria e vai ser bom para as pessoas que precisam dos serviços públicos. Ainda durante a sessão, os deputados aprovaram um projeto de autoria do deputado Jean Loureiro, do PMDB, que cria o Dia Estadual de Incentivo à Redução de Consumo, Reuso e Racionalização da Água, Eficiência Energética e Destinação e Tratamento de Resíduos. O dia será celebrado anualmente, sempre em 15 de setembro. Como presido da Comissão do Meio Ambiente, nós temos a certeza que essas ações divulgadas em todo o estado de Santa Catarina vai permitir que, congregando aos municípios, as fundações municipais do meio ambiente, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, possa-se ter uma ampla campanha de divulgação, envolvendo aí as empresas privadas, as instituições, e permitir cada vez mais que a consciência ambiental possa ser um tema transversal no dia a dia das pessoas.
E veja a seguir, Comitê Temático de Segurança Pública de Joinville pede agilidade da Assembleia na tramitação do projeto que trata sobre o tráfego de veículos na Serra Dona Francisca. Não saia daí, notícias, volta em instantes. A conjuntura do FIES, o Fundo de Financiamento aos Estudantes do Ensino Superior, foi tema de uma audiência pública esta semana. O debate foi promovido pela Comissão de Educação. A proposta da audiência pública foi feita pelo presidente da Comissão de Educação, Valdir Cobalcini, do PMDB. Representantes de universidades particulares, comunitárias e estudantes participaram do debate. O FIES e as bolsas do artigo 170 foram o foco da discussão. Com as medidas tomadas pelo governo federal, nós queremos, essa audiência pública nos permite saber quais são os impactos em cada uma das instituições, quantos estudantes, enfim, viram as suas expectativas frustradas em função da falta de recursos. César Valduga, do PCdoB, Mário Marcondes, do PR e Luciane Carminati, do PT, também estiveram presentes na audiência. A deputada levou dados sobre as verbas destinadas à educação e mostrou que há um déficit de 600 milhões de reais que, se tivessem sido aplicados, poderia ter dobrado o número de bolsas dos artigos 170 e 171. A legislação prevê 5% de todo o orçamento da educação, do Fundo de Manutenção da Educação, para bolsas do 170, que são as bolsas das universidades comunitárias. De lá para cá, nós temos os levantamentos feitos, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado, onde nunca foi aplicado esse 5%. Os problemas decorrentes do corte de verbas ao FIES também foram bastante discutidos. Muitos alunos não conseguiram se matricular novamente nas universidades para dar continuidade à graduação e os estudos ficaram comprometidos. Os alunos, principalmente do ensino superior, têm dificuldades para o pagamento das mensalidades. Portanto, a manutenção do FIES e a manutenção do artigo 170 como bolsa de estudo é essencial para que as pessoas carentes possam fazer o seu curso superior. Preocupado com o atual cenário da educação, o deputado Mário Marcondes tomou a iniciativa de fazer uma indicação ao governo do estado, que foi apresentada na audiência pública. A indicação, que já está com o executivo, sugere a criação do Fundo Educativo Estadual, semelhante ao FIES, para garantir o acesso dos estudantes ao ensino superior. Seria trabalhado e coordenado via Badesc, através do recurso do Fundo Social, e também dos incentivos dados às empresas que se instalam em Santa Catarina, ou seja, das isenções fiscais. Ao final da audiência, o presidente da comissão e os parlamentares presentes fizeram os encaminhamentos. Nós vamos formular um documento que será entregue ao ministro da Educação, vamos solicitar uma audiência ao ministro da Educação em relação, informando desta audiência pública e sugerindo ao Ministério da Educação, por exemplo, a questão da adoção de critérios para a distribuição dos recursos do FIES, para que os estados do Sul não sejam prejudicados. Obviamente que Santa Catarina, que nós vamos pleitear, que não se privilegie outros estados em detrimento do nosso estado, é um dos pleitos que nós vamos fazer. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, recebeu integrantes do Comitê Temático de Segurança Pública de Joinville. O grupo pede agilidade na tramitação do projeto que trata do tráfego de veículos na Serra Dona Francisca. Para o comitê, a aprovação do projeto é de extrema importância. A matéria proíbe a circulação de veículos que transportam cargas perigosas entre os municípios de Joinville e Campo Alegre, no trecho rodoviário estadual da SC 418, na Serra Dona Francisca. A serra possui mananciais que abastecem a cidade de Joinville. Por isso, a preocupação com o tráfego de veículos com cargas tóxicas. O texto é de autoria do deputado Darcy Matos, do PSD. Esse projeto vai aliviar o trânsito e, sobretudo, vai proteger o meio ambiente e a vida das pessoas. Por quê? Porque 70% do abastecimento de água de Joinville é captado pelo rio Cubatão, que tem o seu manancial próximo
à Serra Dona Francisca. Os representantes do Comitê Temático de Segurança Pública explicaram ao presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio, do PSD, os riscos ao abastecimento de água em Joinville com a circulação de veículos com cargas perigosas na Serra Dona Francisca. O impedimento com relação à Serra Dona Francisca de que estejam trafegando lá veículos com cargas tóxicas em função de que todo o manancial de água para o município de Joinville se dá na Serra Dona Francisca. Desabastecimento de água potável numa cidade do Porto de Joinville seria algo extremamente complicado para que nós pudéssemos conviver de hora em diante. Deputados de Joinville, Patrício Destro, do PSB, e Kennedy Nunes, do PSD, também estiveram na reunião. Já que 70% da água de Joinville é abastecida por esse rio, nós não venhamos ter uma tragédia daqui a pouco. Para que a tramitação do projeto tenha mais rapidez, o presidente da Casa deu sugestões de encaminhamentos aos representantes do comitê. Entre eles, que a reivindicação seja trabalhada em paralelo com o governo do Estado, já que a regulamentação das rodovias estaduais compete ao Executivo. Junto com o deputado Darcy, com os deputados da região, vamos dar todas as condições para que o debate seja célere e que possamos brevemente regulamentar o transporte, especialmente de cargas que tragam risco ao meio ambiente pela Serra Dona Francisca. O Instituto Bom de Bola, Bom de Ler, mantido pela Paraty, foi homenageado em sessão especial realizada na Assembleia Legislativa. São 8 anos dedicados a projetos ligados à cultura e também ao esporte. Participaram da cerimônia representantes do Instituto Cultural Bom de Bola, Bom de Ler Paraty e adolescentes beneficiados pelos projetos desenvolvidos pelo Instituto, que visam ocupar o tempo livre dos estudantes com esporte e cultura. Que a gente procura mesmo com os meninos do futebol, que eles têm que ser bom de escola para ser bom de bola, né? Então a gente procura assim cultivar e incentivar os valores. O projeto Bom de Bola existe há 20 anos. Com a criação do Instituto Cultural em 2007, foi possível ampliar as iniciativas e os investimentos, desenvolvendo outros projetos, como o Bom de Ler, o Repórter Bom de Bola e a campanha Paz Paraty Brasil, voltada para a cultura de paz no esporte e na vida. O Instituto é mantido pela empresa Paraty, grande produtora de alimentos com foco em biscoitos e massas e que tem sede em São Lourenço do Oeste. Faz parte da história da vida da Paraty, né? Esse espírito de gerar riquezas e também investir na parte social, né? Cuidar das nossas crianças para que o dia de amanhã ele seja melhor. A sessão especial homenageou diretores do Instituto Cultural e da empresa Paraty. Parceiros dos projetos também foram homenageados, entre eles a Fundação Catarinense de Esporte e o Grupo RBS. A iniciativa da homenagem foi do deputado estadual Valdir Cobalcini, do PMDB. A disciplina, a educação acabam tornando esses jovens cidadãos, preparando a eles, né, para o trabalho, recebendo a orientação de grandes professores, né, de grandes profissionais, que certamente isso vai ser útil para a vida toda. E a edição de hoje termina com um passeio pela Galeria de Arte Maier Filho, que abriu as portas para uma exposição de arte sacra. As obras são dos artistas Sérgio Seron e Inês Grisotto. No mosaico, a mistura das cores oferece a cada imagem um caráter abstrato que ultrapassa a realidade. Nos vitrais, a luz que entra transfigurada cria um novo lugar, como pedras preciosas iluminando as paredes do céu. No baixo relevo, as imagens ganham um valor impenetrável, a certeza de que elas estão ligadas a algo maior. Com peças em mosaico, vitral, baixo relevo, mural, serigrafia e até objetos sagrados, a exposição Janela para o Céu, dos artistas Sérgio Seron e Inês Grisotto, pode ser vista com entrada franca na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. São diferentes trabalhos que permitem aos visitantes um mergulho na arte sacra, uma arte que usa uma linguagem mais formal para a criação de obras que serão utilizadas para o culto divino, para a liturgia religiosa. Algo que há mais de 10 anos ganhou a dedicação e a admiração do artista sacro Sérgio Seron. Eu digo que é a pintura mural, que é o principal desafio meu, porque ela exige muito do artista. O mosaico, você coloca algumas pedras por dia, enche
pouco campo, então você tem que pensar muito antes de começar, exige muito pensamento. Sérgio é paranaense e mora em Curitiba. Especializou-se em arte sacra durante os anos em que estudou na Europa, principalmente em Roma, cidade italiana reconhecida internacionalmente pela profusão de obras sacras. De volta ao Brasil, passou a trabalhar em projetos para decoração e edificação de igrejas, monumentos e capelas. Eu me surpreendo cada vez mais com o Brasil. Sim. Para vocês terem uma ideia, na América Latina, o Brasil é o que mais faz hoje arte sacra. Nós temos que nos orgulhar disso. O Brasil não está atrás, aliás, está na frente da Argentina. Por exemplo, na Argentina nem se fala em pintura mural. No Brasil nós temos muitos artistas que atuam. Também moradora de Curitiba, Inês Grisotto passou a se dedicar à arte sacra depois de conhecer o trabalho de Sérgio Seron. Filha de família religiosa, ela encontrou uma maneira de unir a arte e a fé através do mosaico. Necessita de várias cores para dar forma numa figura humana, uma figura de um santo, de um anjo, do rosto, dos braços, do manto. Então tem que fazer uma pesquisa de procurar as pedras necessárias, porque eu trabalho com pedras. Eu amo trabalhar com arte sacra, porque tem um pouco da minha vida, porque eu sou muito religiosa, minha família é muito religiosa. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá!